Eu comecei meu ensino médio, a gente sempre tem um professor que a gente se lembra, né? Você me falou que se lembrou de mim, eu me lembro muito dos meus alunos, né? Assim, eu tenho um Sim. carinho imenso, porque principalmente quando eu vejo que eles superaram a mim, né? Em alguns campos eu tenho esse contato direto com os alunos. E eu confesso que quando eu comecei o meu ensino médio, eu tinha uma admiração muito grande por uma professora de química, pela seriedade, pelo compromisso que ela tinha com seus estudantes e pela a excelente formação que ela tinha. Isso foi no ensino médio, né? E o professor de matemática também me influenciou bastante. E eu me lembro que naquela época eu decidi, então, eu falei assim, olha, eu gosto de matemática, eu gosto de química, às vezes eu conto essa história para os meus alunos, até porque eu acho importante, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, com a questão do Enem, e a escolha é muito prematura, né? Quando um jovem vai decidir sobre uma carreira, é muito jovem. Isso aconteceu um pouco comigo, porque eu acabei pensando, ó, vou juntar matemática e química, fui fazer engenharia química. E eu vou ser sincera, eu acho que eu não aprendi nenhum dos dois da forma melhor, da melhor forma. Por quê? Porque a engenharia química é uma outra, não é química, né? Porque a engenharia química você tem toda a parte de processos, você precisa conhecer química, mas não com a profundidade que exige um químico. Um químico. É a mesma coisa a matemática. Então, foi por isso que depois, já na graduação, também tive bons professores, eu decidi fazer o meu mestrado na área de química e escolhi a parte de fisicoquímica. Quando eu fui para o ITA também, acompanhando meu esposo, que ia trabalhar em São José dos Campos, porque eu era de São Paulo, né? Sou de São Paulo, do interior de São Paulo, e aí acompanhei meu esposo em São José dos Campos, fiz o meu mestrado e fiz em fisicoquímica, porque é justamente a área que tinha mais matemática da química. Então, eu fui sim influenciada pelos meus professores, meus bons professores do ensino médio, tanto de matemática como de química. Por que eu falo? Eu falo muito da professora Djalma, porque a professora Djalma, ela me recebeu na universidade. E ela foi assim, ela foi uma pessoa que tudo, eu tinha dúvida na parte administrativa, tudo, ela me ajudava muito. Foi muito fácil o trânsito com ela, sabe, cara? E Uhum. todos os professores, assim, eu não tive problema. Eu acredito, assim, que os professores que estavam lá, que principalmente aqueles que ficavam tempo integral, de alguma forma a gente sempre conversava sobre a química, a vontade que a gente tinha que vários professores fizessem um doutorado, porque quando o patrocínio veio, né, voltou, e ele estava assim muito, ele tinha, acho que acabado há pouco tempo o doutorado na Unicamp, e queria começar a parte de pesquisa, né? Isso. Então, eu, eu acho assim que eu falo do Péricles porque a gente conviveu esses 4 anos juntos lá. Embora a gente fosse de áreas diferentes, a gente conversava muito sobre a questão do ensino, principalmente a parte básica do ensino de química, né? A química geral, tudo isso. E eu, como falei, o Wellington também, patrocínio, Djalma, essa questão do que me ajudou na formação, eu posso dizer que o Cláudio na área de física, porque a gente não pode desvencilhar uma coisa da outra, então ajudaram bastante. E então eu não queria assim citar um, sabe, Carlos, mas dizer Uhum. que cada um Sim, foi sim. importante na minha formação, né? São muitos anos, né? A gente passou uma fase assim que para mim talvez tenha marcado muito porque foi o início da minha carreira, sabe? Olha, eu sempre falo, né? Mesmo quando eu era diretora do Instituto de Química, e mesmo como professora, eu acho que a gente tem que investir muito na formação do estudante, uma formação muito sólida,
Porque quando você tem um estudante bem formado, aí eu falo, nas disciplinas de química, de física, de matemática, o cálculo, a gente precisa dessa formação sólida, porque a partir desse... A gente está formando, às vezes, o nosso aluno para profissões que a gente nem sabe se vão existir daqui a alguns anos. Essa é uma mudança que a gente está observando. Uma outra coisa que eu acho importante, quando a gente fala em cursos de química, é lógico que a gente sabe que a química está em tudo. Isso todo mundo sabe disso. A gente repete isso porque aqueles que não têm a formação na área e não conhecem ciência, às vezes não entende qual é o papel das ciências, da química, mas a gente sabe que está em tudo. Uma coisa que eu acho muito importante, Carlos, é que eu vejo assim que a gente tem que pensar em algumas reformas nos cursos de química. A gente pensar daquelas divisões clássicas em química orgânica, inorgânica, físico-química, analítica, orgânica. Eu acho que a gente devia pensar hoje em temas, em áreas. Então, eu não vou falar por quê. Porque um professor, quando eu falo de uma área de meio ambiente, eu posso agregar pessoas de todas as áreas da química, da física, matemática. A gente tem uma visão muito grande, assim, porque são disciplinas que envolvem conhecimento de diferentes áreas. Então, eu gosto muito de pensar temas, sabe? Olha, vou pensar em energia, química, meio ambiente, né? A gente, por exemplo, a parte de catálise, lá no Instituto de Química, embora tenha uma resistência muito grande, para você ter uma ideia, quando eu iniciei a minha primeira gestão como diretora, nós tínhamos 4 programas em Química de pós-graduação, mestrado e doutorado, de conceitos de 3 a 6, de Química Analítica, Química Inorgânica, Físico-Química Orgânica. Nós fizemos um trabalho para formar um programa de pós-graduação em Química, que é um programa de excelência hoje. Ele foi o conceito 6, começou com 6, depois 7, voltou para 6, mas é um programa de excelência, porque todas as áreas juntas, todas as divisões clássicas, quando a gente consegue colocar numa única área, você tem a facilidade dos professores que têm diferentes formações trabalharem em conjunto com o aluno, e isso enriquece o estudante, né? Então, eu vejo isso, que a gente precisa discutir o nosso currículo e pensar nas áreas, porque é muito rápida a mudança que está acontecendo no mundo. Então, eu vejo assim, tanto licenciatura como química industrial, engenharia química, o nosso papel como professores da área de química é dar uma excelente formação para esses estudantes. Quando eu falo de rever sempre os currículos, fazer as mudanças necessárias, é porque muitas vezes isso acontece nos currículos, pelo menos nessa minha experiência que eu tenho agora, que às vezes a gente repete, né, conteúdos durante o curso, em muitas disciplinas diferentes, e que eu não vejo nenhum problema em você repetir, mas o problema é que a gente repete no mesmo nível. Então, isso, a gente não consegue, juntamente com o estudante, avançar outros temas que estão sendo cada vez mais importantes, né? A gente tem hoje, é tão importante, primeiro, uma boa formação de química, porque aí você vai dar oportunidade para aquele profissional interagir com diferentes áreas. Hoje, a gente tem que pensar química com ar, a química e a arte, a química e a computação, a impressão 3D, tanta coisa que a gente pode fazer. Nós temos que desenvolver pesquisas, né, e aplicar isso com os nossos alunos. Porque é como a gente fala, né? Quando você faz pesquisa, você consegue ensinar melhor. Né? A extensão, para os nossos alunos participar de extensão, de projetos de extensão, é uma coisa tão importante, porque a gente tem que formar um ser integral, que ele entenda o que é a sociedade que ele está inserido e que ele possa participar para melhorar, principalmente a vida dos outros. Nessa fase de pandemia, o que a gente quer? Salvar vidas. É isso que a gente quer. A gente sabe o que é preciso fazer e a gente tem que colaborar nessa fase. Faltam recursos, a gente sabe disso. Por isso que
Eu vi que você está na FAP, não está, de Sergipe? Na FAPESE. FAPESE, né? Então, É, na Fundação de Apoio, né? isso. Então, essas fundações são tão importantes, né, Carlos, para ajudar um pouco nessa pesquisa, mas o Estado só é difícil, não é suficiente, porque a gente precisa de um apoio do nosso Ministério, do governo federal em Isso. geral, para a gente seguir adiante. Então, acho que a gente tem que ficar muito forte para não desestimular os alunos. Tem que Uhum. fazer aquilo que eles que gosta e fazer muito bem feito, porque é só assim que a pessoa vai poder contribuir, né?